Olá, muito boa tarde, eu sou o Sargento Pérez, o Show da Tarde está de volta. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis, através da Prime TV HD, canal 23 da NET, e também através do nosso site, primetv.com.br, para todo o estado de Santa Catarina e o Brasil. Muito obrigado a você que nos assiste, obrigado a você assinante, a você internauta, é sempre uma honra, um prazer estar aqui neste programa. Obrigado pela preferência. Tantos canais que existem por aí, vocês estão nos dando a preferência de ficarem no meio-dia, às 14 horas, nos assistindo. Isto é uma honra, isto não tem preço. Muito obrigado. Gratidão a você, assinante, a você que nos assiste. E para essa entrevista, eu vou ter uma entrevistada especial, vamos falar de educação. O nosso Brasil precisa de educação, o nosso estado, nós precisamos de educação. Então a minha entrevistada é Elaine Vicente, ela é pedagoga, é diretora do Colégio Almerinda Edith. Muito boa tarde, professora, vou chamar a senhora de professora. Pode chamar. E eu tenho o maior respeito por professores, né? Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Então, a palavra da senhora, pode fazer a apresentação, onde é o colégio que a senhora trabalha. Vamos falar um pouco de educação, que nosso país está carente de educação, né? Com certeza. Então, como mesmo você falou, meu nome é Elaine Vicente. Eu atuo há 25 anos na área da educação, principalmente em Palhoça. E hoje há 16 anos no Colégio Almerinda Edith, onde eu sou gestora do colégio, onde a gente faz um trabalho super legal com crianças de idade da educação infantil até o 5º ano. Maravilha. Professora, eu ainda, apesar da minha idade, eu sou estudante ainda, né? Sim. Eu continuo estudando, porque eu me aposentei no meu segmento, que eu sou militar de formação, de carreira, e hoje eu faço uma faculdade de letras italiano, até para me atualizar, né? E é uma coisa que eu sinto muito, assim, que eu percebo, é a angústia dos estudantes hoje em relação ao uso da tecnologia, né? Hoje em dia, a gente estava conversando fora do ar, que nós estamos no século XXI, fazendo uso do século XIX na formação dos nossos alunos, né? Então, isso é gritante, até porque hoje eu faço parte do sistema como aluno, como estudante, mas eu estou lá por prazer, e eu vejo no rosto dos jovens a necessidade de fazer uso da tecnologia. Eu gostaria que a senhora abordasse esse tema tão relevante, né? Então, Sargento Pérez, hoje nós estamos no século XXI, como você mesmo falou, e o formato das nossas salas de aula são de anos, de séculos atrás. Se nós pararmos e pensarmos um pouquinho, refletirmos acerca do histórico da educação no Brasil, nós ainda perpetuamos algumas práticas nas quais os nossos avós estudaram. As salas de aula ainda são uma sala fechada, com janelas, carteiras enfileiradas, um quadro e a figura do professor na frente, onde o professor ele está ali simplesmente para repassar conteúdos. Ele vai estudar os conteúdos antecipadamente, assim como você faz a faculdade, como eu fiz a faculdade, muitos outros professores, eles estudam, chegam lá e eles repassam esses conteúdos para os seus alunos em sala de aula. Só que hoje, com os avanços da tecnologia, a gente entende e sabe muito bem que é possível até mesmo estudar sem ir para a sala de aula. Nós temos cursos online, escola EAD, então existem várias possibilidades hoje de estudar sem realmente ir para a sala de aula. E a gurizada, ela está dominando o uso de tecnologia cada vez mais. A gente entende até que, por exemplo, se você tem a dificuldade de usar a capacidade total de todas as funcionalidades do seu celular, entregue na mão do seu filho de 10 anos que ele usa 100% de todas essas funções. E as crianças, elas dominam isso. E querem trazer isso para a sala de aula, tornar essa sala de aula mais atrativa. Então, existem uma série, infinidade de aplicativos, de jogos. Hoje a gente chama de gamificação, é aprender através de jogos e que as crianças se divertem e aprendem. E a gente sabe que isso realmente surte muito efeito. Inclusive, no colégio onde eu trabalho, no Almerinda Edith, nós aplicamos isso dentro da filosofia do colégio. Nós temos isso muito arraigado dentro da nossa filosofia institucional de que realmente as tecnologias devam fazer parte do uso cotidiano das crianças. Um exemplo muito básico
eu vou trabalhar sobre o corpo humano e, ao invés de ver uma folha impressa do corpo humano, eu posso estar usando óculos de realidade virtual, onde eu consigo entrar dentro do corpo humano e ver todas as partes do corpo humano em 3, 6D. Hoje a gente já tem tecnologia 6D dentro de sala de aula, né? Maravilha. Professora Elaine Vicente, né? A senhora é pedagoga, já tem uma vasta experiência na área educacional. Como em referência à tecnologia, como a senhora observa a desmotivação por parte dos alunos hoje? Realmente, os alunos se sentem, às vezes, frustrados, né, porque, como a senhora bem citou o exemplo do corpo humano, as pessoas têm todo um recurso, toda uma tecnologia na mão, mas não têm como utilizá-los em sala de aula. Então, essa é uma outra questão, né? A gente hoje tem vários debates, estão aí as redes sociais para provar que as crianças, os alunos, os adolescentes, inclusive os adultos dentro das faculdades, estão cada vez mais desmotivados a estudar, né? Por que isso? Porque realmente o modelo que nós estudamos hoje ele é chato. Ele é muito tradicional, são 4 horas dentro de sala de aula, onde nós vamos fazer exercícios, e que não se pode conversar, não tem a questão de troca de informação. A sociedade, ela hoje exige da gente que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente expresse, que sejamos críticos, mas a escola muitas vezes não oportuniza esses espaços dentro dela. Né? Eu preciso ser crítico, mas eu vou ser crítico a partir de que momento dentro da sala de aula se eu tenho que fazer atividades em silêncio. Se eu preciso copiar, se eu preciso fazer, se eu não posso debater ou muitas vezes expor as minhas ideias dentro de sala de aula. Então eu preciso realmente, a gente precisa rever o modelo do qual estamos trabalhando hoje dentro da nossa grade curricular. Eu acredito, né, como eu tenho observado que a senhora está falando aí, a necessidade de uma atualização curricular, né, até para colocar matérias mais atraentes, né, porque as pessoas hoje, conversam fora do ar, estudam uma matéria que nunca irão fazer uso daquela matéria estudada e às vezes causa desmotivação, né? E como a senhora observa, a senhora que está no meio educacional há mais de 25 anos, essa necessidade é uma necessidade, no meu ponto de vista como aluno, como estudante, eu acho que é uma necessidade urgente, né? Sim, alguns professores vão me criticar muito pelo que eu vou falar, outros vão realmente concordar comigo, é uma discussão muito vasta dentro da questão do que é realmente plausível estudar ou não. Mas nós entendemos, sim, que muitas vezes os conteúdos são estéreis, né? Não vão dar frutos. Por exemplo, dentro da área da pedagogia, eu nunca utilizei teorema de Pitágoras. Eu nunca precisei trabalhar teorema de Pitágoras. Muitos alunos vão sair da faculdade sem nunca saber, sair do ensino fundamental ou do médio, sem nunca saber executar uma função de segundo grau, né, uma equação de segundo grau. Para que se utiliza? E, em contrapartida, a gente deixa muito a desejar em outras questões, por exemplo, empreendedorismo e educação financeira. Né? Nós sabemos que o nível de endividamento social hoje no Brasil ele é muito grande, e que a gente precisa realmente colocar dentro das escolas algumas disciplinas que farão parte do cotidiano, do dia a dia dos nossos adultos, dos nossos alunos, porque eles se tornarão parte dessa sociedade na qual vivem. Então, ele precisa saber se socializar, ele precisa saber conviver em sociedade. E eu digo até, Sargento Pérez, que nós temos hoje três pilares muito fortes na nossa sociedade que vão alavancar o crescimento dos nossos alunos futuramente no mercado de trabalho. Uma delas é a comunicação. Pessoas que não sabem se comunicar futuramente terão muito problema de se colocar no mercado de trabalho, de se posicionar em relação ao seu empregador. Uma outra questão também que eu coloco é o networking, rede. Como que esses alunos se colocam em redes sociais, como que eles se colocam dentro da sociedade na qual eles estão inseridos. E uma outra questão que eu vejo muito, que alguns pais têm muita dificuldade, algumas crianças têm muita dificuldade, são as emoções.
Nós vivemos uma série de fatores dentro da nossa sociedade, onde as crianças estão cada vez mais falando em suicídio, falando em depressão em crianças. Então, são 3 pilares: comunicação, emoção e network. Maravilha, acabei de entrevistar a professora Elaine Vicente, diretora do Colégio Almerinda Edith. A senhora deu realmente uma aula, foi muito prazerosa a entrevista, passa muito rápido, né? É um tema para uma hora de entrevista. Então eu quero agradecer a presença da senhora, eu quero agradecer ao nosso assinante, ao nosso internauta, né, por estar nos acompanhando. Professora, o Show da Tarde agradece a entrevista da senhora, porque a senhora foi muito bem clara, né? Isso o que a senhora falou são temas atualíssimos. Isso, eu gosto muito desse último tema que a senhora falou, de empreendedorismo e a educação financeira. Isso realmente faz falta no nosso currículo. Acho que acredito, como a senhora bem mencionou, já começando no ensino básico, né? Sim. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Tá? Foi uma honra entrevistar a senhora. Realmente eu tenho o maior respeito por professores. Eu tenho uma maior admiração, né? Obrigada. Que seria de nós se não fossem os professores, né? Nos Com ensinando certeza. desde o beabá até o ensino superior. Muito obrigado, uma boa tarde e seja sempre bem-vinda na Prima TV. Obrigada.